boa noite para você. No entrevista coletiva de hoje, a gente vai falar sobre uma atividade essencial para a economia do nosso país, a agropecuária. Em Minas Gerais, tem o café, tem o queijo, o azeite e até o vinho agora, né? Despontando nacionalmente e, por que não, mundialmente. A Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural, foi criada justamente para dar apoio a esses produtores. A empresa está completando 74 anos e com mais de 2 milhões de atendimentos neste ano de 2022. Para falar sobre esse trabalho fundamental, eu recebo o diretor-presidente da Emater, Otávio Maia. Muito boa noite, presidente. Boa noite, André. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Ao meu lado, o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Muito boa noite, Murilo. Boa noite, André. Boa noite, Otávio. Boa noite, Orião. Participando também da entrevista coletiva de hoje, o Orion Teixeira, nosso comentarista de política do grupo. Muito boa noite, Orion. Boa noite, André, Murilo, presidente. Boa noite a todos. Presidente, eu queria começar falando do óbvio, né? Nós mineiros adoramos um queijo, um cafezinho, um bom café, né? Temos muitos aqui de qualidade. Agora o vinho, o azeite. A gente vê, então, o resultado, um ótimo resultado aqui no nosso estado. Mas as pessoas, às vezes, não veem o que está por trás, né? Qual que é a importância desse trabalho feito pela Emater, esse acompanhamento, essa consultoria? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse trabalho desenvolvido há 74 anos. Muito bom. Bom, eu acho que o desafio maior é do produtor rural, né? Ele tem uma atividade a céu aberto. A gente tem falado muito, né, em mudanças climáticas. A gente vivenciou nos últimos meses aí eventos de geada no nosso estado, estiagem, enchentes, granizo. Então, eles realmente passam por diversas dificuldades para colocar o alimento na nossa mesa, fornecer para nós tantas belezas e iguarias, né? Você citou café, queijo, você colocou vinho, azeite, temos cachaça, doce de leite. Nós temos, né, muitas e muitas belezas na nossa produção rural e que a gente tem que valorizar cada dia mais. E a Emater, na verdade, ela está aí para ajudar, principalmente o pequeno produtor, que às vezes não tem acesso à inovação, a conhecimento, a tecnologias, e o nosso trabalho é esse, levar esse alento, levar esse apoio aos produtores rurais. Você comentou de 2 milhões de atendimentos, são mais de 350 mil produtores acessados, né, mais ou menos, todo ano a gente atende mais ou menos 350 mil produtores, levando conhecimento, levando oportunidades, não só nas boas práticas agropecuárias, mas na gestão da propriedade, da parte de comercialização, associações, formação de organizações. Então, todo esse papel em construção junto com os produtores, a Emater está como vinculada da Secretaria de Agricultura, membro do governo do estado, apoiando e faz parte desses legados de construção, né, dessas cadeias produtivas que leva ao desenvolvimento desses produtos. Presidente, dentro disso que você falou, até fiquei com uma curiosidade. Logicamente, a Emater tem que se adaptando também as suas consultorias à realidade, né, de cada estado, de cada momento. E você falou aí dessas mudanças climáticas, né? A gente tem efeitos aí, né? Tem eventos, na verdade, climatológicos cada vez mais extremos. Sim. Né? A Emater tem algum tipo de consultoria ou pensa já nessa questão também para esses pequenos agricultores e para todos, né, na verdade, que procuram a Emater? Já há algum tipo de consultoria nesse sentido, desse enfrentamento e também nessa convivência, né? Porque a gente sabe que grande parte desse clima extremo é resultado também da atividade humana, inclusive a agropecuária. Exatamente. Na verdade, a gente tem, assim, posso separar aí essa resposta em duas. Uma parte é a questão do apoio emergencial, né, que a Emater, quando acontece, é uma questão, né, de urgência ali para os produtores, a Emater está junto, ajuda a elaborar laudos de perda, onde eles têm a documentação de tudo que for afetado, para às vezes acessar um seguro rural, caso o produtor tenha, né, um refinanciamento de um crédito rural, de um financiamento que eles tenham. Então a Emater faz essa ação emergencial, também todas as orientações agronômicas de como tratar melhor, às vezes, culturas perenes como café, qual a melhor forma de, às vezes, combater doenças fúngicas que são muito comuns após esses eventos climáticos. Então, a gente tem essas ações emergenciais de articulação também com os governos para acessar políticas públicas, para apoiar esses produtores nesses momentos difíceis, mas a gente também tem um olhar de longo prazo, né? Um olhar estratégico, um olhar de tentar mudar a consciência de preservação e conservação do meio ambiente, que, na verdade, já é muito latente para os produtores, e a gente também tem vários programas. A gente pode citar aqui programas de recuperação de pastagens, integração lavoura-pecuária-florestas, cercamento de nascentes, plantio de mata nativa. A gente tem um programa de formação de barragens que ajuda, né, a
a reter a água das chuvas para não gerar, né, erosão, não gerar também perda da água das chuvas. Então a gente tem já hoje várias ações e isso vai ao encontro da demanda do produtor, que é o que mais tem essa consciência e a gente ajuda nesse sentido então, dessa conservação e preservação ambiental. Dentro disso, você vê uma mudança também nessa percepção do produtor, por exemplo, essa questão da produção, da proteção das nascentes, que isso influi diretamente na prática dele, do dia a dia, né? Você percebe essa, não só a preocupação com as perdas, mas essa preocupação da prevenção? Exatamente, a gente vê isso todos os dias, que eles, como eu disse, são os mais afetados, eles têm sim essa consciência. Mas muitas das vezes falta, né, um apoio, falta uma conscientização, um conhecimento maior de como atuar. Então a gente atua, né, nesse sentido, levando esse conhecimento, essa conscientização, essas práticas. A gente tem falado muito hoje, né, e vê o mundo falando que uma floresta vale mais uma árvore em pé do que deitada, né? Então o produtor tem essa consciência. Mas aí a gente também está falando muito hoje sobre pagamento de serviços ambientais, que ainda é muito falado, mas pouco praticado. Então a gente também tem que fazer essa articulação no governo, com as áreas de meio ambiente, a gente promover isso para que realmente o produtor rural que preserve o meio ambiente também tenha esse reconhecimento financeiro sobre essa prática. Otávio, nessas mais de 7 décadas da empresa, naturalmente o aperfeiçoamento é sempre constante. Sim. Como é que a tecnologia chega à Emater aos 74 anos e principalmente aos produtores, levando-se em conta que nós estamos num estado de extensão continental, né? 853 municípios. E quais setores ela tem dado mais resultados? Pois é, Orion, a gente, como a atuação da Emater é com aquele pequeno produtor, muitas das vezes o acesso à tecnologia é mais difícil para eles, né? A gente vê os grandes produtores, né, com a agricultura de precisão, com equipamentos de alta tecnologia, que muitas das vezes o pequeno produtor não tem esse acesso. Né? A gente sabe que a gente é um grande executor de crédito rural, a Emater em cada plano safra gera em crédito rural para o setor agropecuário R$1 bilhão em média todo ano, com a oportunidade dos produtores terem acesso cada vez mais a essas tecnologias. E a gente tem alguns programas, inclusive em parceria com parlamentares, por emenda parlamentar, que a gente consegue levar, tem um programa que chama Mais Genética, a gente consegue levar inseminação artificial com sêmen testado de alta qualidade genética, que aumenta a produtividade tanto de leite quanto do gado de corte, e a gente consegue levar isso para o pequeno produtor, em parceria com os parlamentares, com as prefeituras municipais, e é a forma que a gente vai ajudando os produtores a ter acesso não só ao conhecimento, às tecnologias, às ferramentas tecnológicas, e que isso tem sido cada vez mais presente. E do ponto de vista da própria Emater em prestar assistência técnica aos produtores, nós também estamos investindo bastante em tecnologia. Ontem nós lançamos, né, o dia do aniversário da Emater, 6 de dezembro, que também é o dia da extensão rural, porque aqui em Minas começou a prestação desse serviço há 74 anos atrás. Ontem, nas comemorações, nós lançamos o atendimento virtual para o produtor rural por meio de inteligência artificial. Chama-se EMA, nossa assistente virtual, por causa da Emater, das iniciais, e ela vai estar disponível, está disponível agora no site da Emater, 7 dias por semana, 24 horas por dia, tirando dúvida com o uso de inteligência artificial dos produtores rurais. Se essa dúvida não tiver, a inteligência artificial não tiver preparado para responder, for muito específica, a gente encaminha para um extensionista, que a gente também está investindo, né, em equipamentos tecnológicos, smartphone e notebook para todos os extensionistas da Emater, e ele vai ter como ser acessado pelo produtor rural que veio do atendimento virtual. Otávio, o senhor falou muito sobre essa questão do pequeno produtor aqui no nosso estado. Como é que está esse pequeno produtor, em termos de representatividade mesmo dentro da nossa produção, e como fazer com que ele participe ainda mais? Quais tipos de projeto podem incentivar esse pequeno produtor a realmente conseguir escoar toda a produção dele, a refinar a qualidade? A gente sabe que muitas vezes um produtor de queijo, ele quer vender aquele queijo fresco para girar o capital rápido, mas se ele conseguir maturar, ele vai ter um outro valor, e isso serve para outras áreas. Então, como é que é possível esse incentivo e qual que é o papel hoje do pequeno produtor no nosso estado? Sim. Para dar um panorama, no censo do IBGE foi mapeado o número de propriedades rurais em Minas, passa de 607 mil. Dessas, 441 mil
aproximadamente, são da agricultura familiar, ou seja, são pequenos produtores, que trabalham mais ou menos com o grupo familiar, que tem a renda vinda da principal atividade ali dentro da propriedade. Então, esse é o público-alvo da Emater. A gente atende prioritariamente esses produtores. E uma das formas e estratégias que a gente tem de atuação para que esses produtores tenham cada vez melhores condições e prosperidade é a forma de associação, cooperativas, organizações que eles ganham escala nas compras, que abaixa o custo, conseguem comercializar melhor seus produtos, consegue oferir melhores valores. Então, essa é uma forma que a Emater tem de ajudar esses produtores a conseguir se fortalecer. E a gente tem um exemplo assim, extraordinário no café, né? A maior exportadora de café do mundo é uma cooperativa de café aqui de Minas, de Guaxupé, Coxupé, e mais de 90% são agricultores pequenos. São pequenos agricultores que fazem parte dessa grandeza que é o maior exportador de café do mundo. Então, a gente vê que isso tem dado resultado e a gente segue muito nesse sentido. Otávio, você já falou de algumas das características aí, mas eu queria que você detalhasse mais essa questão quando a gente fala agricultura familiar. O que se entende? É o tamanho da propriedade? É a quantidade que consegue produzir? O que entende por agricultura familiar? E um outro termo que a gente escuta muito hoje, queria que você falasse, não sei se a Emater contempla, que é a questão de agroecologia. Sim, então vamos lá. Agricultura familiar é um termo é um conceito estabelecido para acesso a políticas públicas. Então, o governo federal, né, tem um Programa Nacional da Agricultura, de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e ele conceitua o que é agricultura familiar. Então, a agricultura familiar, basicamente, é quem trabalha na propriedade com mais de 50% membros da família, ou seja, não pode ter mais empregados do que membros da família trabalhando. A principal renda dele tem que advir daquela atividade, ele não pode ali ter dentro da família uma pessoa que ofere uma renda que sobrepõe a renda daquela propriedade, e ela também no tamanho até 4 módulos fiscais. O módulo fiscal depende da região, é um quantitativo de hectares, mas eu posso te falar que 90% dos agricultores familiares de Minas Gerais estão até 50 hectares. Né? Então, é um tamanho médio aí de 50 hectares para baixo, que é a maioria da agricultura familiar. Esse é o público-alvo da Emater, agricultura familiar. Isso. A gente até atende outros produtores, mas o foco nosso, que inclusive está na Constituição Mineira, é atendimento gratuito ao agricultor familiar, o pequeno agricultor, que é quem mais precisa de acesso às políticas públicas. Só para desdobrar essa pergunta, que em Minas Gerais, agricultura familiar, quais são as principais atividades assim, que a gente pode, vamos dizer, ranquear? Assim, onde estão esses agricultores familiares? Bom, estão no estado inteiro, né, de forma territorial, né, ele está espalhado no estado inteiro e em diversas atividades. Eu citei aqui, né, a cooperativa de café, que tem o maior número de produtores deles são pequenos produtores, são agricultores familiares. Mas tem muito na parte de olericultura, de fruticultura. Então, a gente tem que acessa políticas públicas, né, o PNAE, Programa Nacional da Alimentação Escolar, que a gente tem uma parceria muito forte com a Secretaria de Educação e a gente atua junto, né, é voltado para a agricultura familiar. Então, a agricultura familiar, assim como o setor agrícola, agropecuário, mineiro, que é muito diversificado, a agricultura familiar também está bem presente. Muitos voltados para a pecuária, né, produtor de leite ou de queijo ou derivados de leite, né, então tem bem diversificado aí esse perfil. Otávio, a Emater tem algum levantamento, diagnóstico sobre a vocação de cada município, de cada região e até mesmo orientação ao produtor na escolha do produto a ser ofertado, na gestão do negócio, até para evitar que eles recaiam na mineração, que é uma exploração fácil, que está sempre disponível aí para todo lado. Pois é, a gente tem na Emater, a gente chama de Mexpar, é uma metodologia participativa, onde a gente constrói junto com o produtor e com a sociedade um diagnóstico inicial, local, e a forma de intervenção, como que nós vamos construir junto a prosperidade para eles. Então, a gente faz tem essa visão local e em parceria com os produtores, com os parceiros, porque todo lugar que a Emater está, nós temos a parceria com as prefeituras municipais, então sempre tem o envolvimento ou de secretário de agricultura ou de membros do município, onde a gente faz ali localmente esse diagnóstico e essa tratativa de levar esse desenvolvimento conforme aquelas vocações. E a gente sabe, né? Por exemplo, nós falamos de queijo. Nós temos já regiões caracterizadas, que são especialistas aí em produzir queijo de Minas artesanal. Os cafés, nós temos 4 regiões produtoras de café no estado. Né? Temos Cerrado, Sul de Minas, Matas de Minas e Chapada de Minas. Então, a gente consegue, sim, fazer esse diagnóstico e conseguir direcionar um pouco, mas sempre em parceria com o próprio produtor e com próprios governos municipais e demais parceiros que a gente trabalha junto. Vamos fazer o seguinte, fazer uma rápida pausa, em 3 minutinhos, a entrevista coletiva volta com essa reta final do programa deste sábado. Não perca.
Estamos de volta com a entrevista coletiva, hoje com o diretor-presidente da Emater MG, Otávio Maia. Otávio, a gente tem visto nas gôndolas, nas feiras, produtos premiados, produtos mineiros premiados com selo de qualidade, certificado de origem. Esse é um caminho desejável? A Emater, ela incentiva que os produtores tentem se aperfeiçoar e agregar valor? Ou tem espaço para todo tipo de produção? Como é que essa questão dessa qualificação do produto é vista pela Emater? Não, tem espaço para todo tipo de produto? Tem. Mas a gente incentiva e muito a agregação de valor aos produtos. Hoje mesmo premiamos os melhores cafés e os melhores queijos do nosso estado. É um concurso que já está na 19ª edição do café e a 15ª edição do queijo Minas Artesanal. Justamente com essa vocação e esse objetivo de incentivar a melhoria contínua da qualidade e a gente cada vez valorizar esse produto cada vez mais. Então, hoje nós tivemos um evento maravilhoso lá, tivemos a cobertura da Band para a gente premiar esses produtores, trouxemos os produtores do estado inteiro, né, premiados, e você tem que ver a alegria, né, sobre o reconhecimento desses produtores, a festa que eles fizeram, e realmente eles conseguem oferir melhores valores nos seus produtos, e é o que a gente quer. A gente quer o consumidor melhor atendido, que está cada dia mais exigente, e a gente também quer o produtor sendo valorizado, né? Ter o valor justo oferido pelos seus produtos. Então, hoje foi um dia festivo para a gente lá na Emater, mais uma vez celebrando os melhores queijos e cafés do estado. E no queijo, a gente teve uma inovação esse ano, que a gente tem o queijo Minas Artesanal, que é aquele queijo feito com leite cru, com pingo, com uso do pingo, que tem suas características próprias, da legislação própria do QMA, e a gente sabe que tem outros queijos artesanais em Minas. E nós criamos agora essa premiação para a Lagoa, o queijo da Lagoa e da Mantiqueira, e a gente teve lá hoje também essa festa, com a primeira vez premiando os queijos da Lagoa e Mantiqueira. Otávio, pois é, a gente está falando do café, do queijo, né? E a gente está vendo meio que o queijo mineiro sempre foi muito valorizado dentro do Brasil. A gente está vendo vários queijos mineiros premiados mundo afora já há alguns anos, né? Não é uma coisa também deste ano, não. A gente já viu nos últimos anos aí queijos mineiros. E também tem visto vinhos e azeites também do estado. Tem mais produtos ainda vamos dizer, nessa esteira aí de Minas que também estão ganhando aí a fronteira internacional? Cachaça. Pois é um bom exemplo, né, a cachaça. Mas, e aí, assim, a gente tem todo, né, esse incentivo e valorização de agregação de valor, mas também de qualidade, mas também a gente tem hoje uma exigência de mercado internacional, que é a questão ambiental e social. Então, as nossas ações também estão voltadas para isso, né? Nós temos um projeto de certificação do café, onde a gente tem uma exigência de trabalhar a gestão da propriedade toda preocupada também com a questão social e ambiental, que é uma exigência internacional de compradores, né, mundo afora. E eu tive, junto com uma missão na Organização Internacional do Café, que foi na reunião em Bogotá, na Colômbia, esse ano, justamente para mostrar os projetos que a gente tem da cafeicultura de sustentabilidade, de preservação e conservação do meio ambiente, mostrar o quanto, né, as lavouras de café sequestram o carbono do ambiente também, porque isso é um caminho assim, sem volta. E é uma outra forma que a gente tem de valorizar os produtos e abrir mercados, né? Então a gente tem uma gama de oportunidades aí de trabalhar os produtores nessa questão. Só em cima disso, só para não perder essa sua resposta, porque a gente vê que o setor, né, vou pegar o agro como um todo, às vezes é um pouco resistente a essa questão da própria legislação, acha dura demais, mas por outro lado, a gente vê, como você disse, o mundo inteiro hoje muito interligado, inclusive muito atento à questão do entorno também, né? Essa questão do trabalho, por exemplo, uma marca de café que tem uma fazenda que emprega um trabalho que é considerado inadequado, essa marca é cancelada mundialmente. Com certeza. Né? Então, como é que esse diálogo com esses produtores, às vezes até o pequeno produtor, eles já têm essa consciência que esse entorno também é importante? Têm consciência e cada dia mais eles estão atentos às exigências de mercado. É impressionante como que a gente vai hoje lá no pequeno produtor que produz um café especial em pequena quantidade, mas ele sabe o quanto que o comprador, que ele já vende para o Japão, ele já vende para a Europa, ele já vende para os Estados Unidos, e ele sabe das exigências do mercado. Não é só de mercado, é claro, é uma conscientização também que ele tem, né, de toda a questão social e ambiental. Mas é claro que une a questão econômica nisso, né? Então eles já têm muito essa consciência e eles demandam isso da gente, né? A gente prestar essa assistência.
E na primeira pergunta que você fez, falou de agroecologia, que eu não respondi, mas é uma forma, né, de você fazer o cultivo sem uso de defensivos químicos, né? Então, é uma forma que também tem um nicho de mercado muito importante, né, e que tem ganhado cada dia mais consumidores adeptos, né, à agroecologia. Então, os produtos cultivados de forma agroecológica, né, que tem toda também uma questão conceitual envolvida, eles também são valorizados e têm um nicho de mercado crescente aí. Existe alguma incompatibilidade do orgânico com a questão da ocupação do terreno, a tecnologia de aproveitamento do espaço? Olha, dificulta, né? A gente tem uma limitação hoje, assim, claro que o uso de uma tecnologia, né, mais orgânica ou agroecológica, que são níveis diferentes aí de tratos, ela tem uma produtividade mais limitada. Talvez isso já justifique por si só, né, uma valorização desses produtos. Há quem diga, né, eu nunca vi um estudo científico a respeito, que se a gente fosse só produzir alimentos agroecológicos, não conseguiríamos alimentar o mundo, né, que é uma das grandes pautas hoje em dia, né, que a crescente população mundial, que bateu 8 bilhões de pessoas, vai demandar cada vez mais produção de alimentos. Então, tem lugar para todo mundo, né? Tem aqueles que vão valorizar e exigir os produtos tratados de forma agroecológica, os orgânicos, mas também temos os cultivos tradicionais, vamos colocar assim. A gente tem visto um debate também sobre essa questão dos agrotóxicos, né? Até usar o termo defensivos agrícolas, mais tipos agora estão sendo liberados, enfim, uma grande discussão em torno disso. Como é que é feita essa discussão com os pequenos produtores? O que usar, o que não usar, quais cuidados ter? Isso é levado também, esse tipo de consciência? Assim? Sim, a gente tem uma preocupação muito grande, que as orientações que a Emater promove junto aos produtores estão todos pautados nas legislações, né, em tudo que é permitido, que não é permitido, também nessas vertentes de mercado que a gente falou, de exigência de mercado. Então, a gente leva todas essas orientações dentro desses parâmetros todos. Então, isso aí é sempre muito bem tratado junto aos produtores que têm uma aceitação. Alguns, né, falam, não tinha necessidade da legislação, às vezes, ser tão exigente e tudo mais, mas eles acabam que entendem e a gente promove, né, essa produção seguindo todas essas regras. Otávio, qual que é o tipo de consultoria mais demandada da Emater? É a consultoria técnica específica da questão da agricultura ou é a questão do mercado, da gestão? Não, eu vou falar para você que hoje a gente, assim, não tem uma para destacar. Realmente, eu falo que a Emater é o posto Ipiranga do produtor rural. O produtor rural precisa de qualquer coisa, ele bate lá na porta da Emater pedindo ajuda. Então, vai realmente de práticas de controle de pragas e doenças, né, boas práticas agronômicas, parte de comercialização, de organização, a documentação, né, o documento de aptidão ao PRONAF, que era a DAP, hoje transformou em CAF, que é o Cadastro do Agricultor Familiar. O governo federal mudou essa legislação e, a partir de agora, é um cadastro único para todo o núcleo familiar. Então, a Emater é uma das emissoras, mas os produtores sempre procuram a gente para emitir esses documentos. Vocês dão conta dessa Crédito demanda? rural. Pois é, a demanda é crescente e a gente tem dificuldades. Hoje, por exemplo, a gente não atua em todos os municípios mineiros, por exemplo. A Emater está em 805 municípios. Fisicamente em 805 municípios. Isso. E tem municípios que demandam da gente, né, esse atendimento e a gente não tem quadro de funcionários, porque a gente, como faz parte, somos uma empresa dependente do governo do Estado, temos as limitações do governo do Estado por estarmos dentro do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, toda uma nova contratação precisa de autorização do governo. Então, a gente tem uma limitação desse quadro pessoal. A gente já tem até conseguido fazer uma renovação do nosso quadro. Mais ou menos 400 pessoas nos últimos 2 anos. Nós tivemos a saída e entrada de cada pessoa que saiu, uma entrada renovando os quadros. Mas aumentar o quadro de funcionários não é uma opção hoje válida, haja vista essas restrições que a gente tem da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas a gente tem implantado na Emater melhoria de processos, otimização de processos, tentar ganhar produtividade nossa de trabalho para atender cada dia mais produtores e mais municípios. Mas em função disso, você precisa priorizar esses públicos no atendimento e buscar parcerias. Tem relação com o público-privado, por exemplo, uma parceria público-privada e povos mais originários, comunidades indígenas, quilombolas, recebem a atenção de vocês? Recebem de forma prioritária, inclusive. Dentro da agricultura familiar, né, essas comunidades tradicionais são priorizadas, né, pela Emater, na verdade, pelas políticas públicas em geral,
né? E a gente executa muitas políticas públicas, então a gente tem um acesso facilitado para comunidades tradicionais. A gente tem, como eu disse, parcerias fortes com os municípios onde a Emater atua ajuda a financiar a atividade da Emater, porque o governo do estado paga um percentual da nossa folha, os municípios nos ajudam e a gente faz contratos com a iniciativa privada ou com outros órgãos públicos de forma remunerada também para a gente compor, né, esse portfólio de receitas da Emater para financiar as nossas atividades. Otávio, para onde a gente está indo? Qual é o cenário? É um cenário positivo? A gente está num caminho de produtividade crescente, de aumento de produção, aumento de qualidade? Como é que o senhor vê essa questão? Eu sou otimista por natureza e a minha avaliação é que nós estamos realmente indo por um caminho muito próspero e muito positivo. Tem alguns riscos no caminho, né, que a gente não pode deixar de alertar. Um deles é o aumento de custo de produção, muito grande. Essa questão de fertilizantes com guerra internacional foi muito impactante para o produtor. A gente vê realmente o valor do café, realmente está um valor atrativo. Só que se você for avaliar o custo, nem tanto. Leite, produtor de leite, a gente está vendo hoje, produtor de leite abandonando a atividade, mas por outro olhar, muitos produtores entrando na atividade, vão fazer queijo, vão valorizar o produto, vamos investir nisso, mas eu vejo como muito positivo, inclusive pela demanda que nós falamos aqui, crescente por alimentos no mundo, né? A expectativa do mundo é que o Brasil seja essa solução. Minas Gerais é um celeiro do Brasil e a gente aposta muito que a gente vai conseguir incrementar essa produtividade com melhoria de qualidade e atender essa demanda global por alimentos. Tá certo, a entrevista coletiva já está terminando, passou muito rápido mesmo. Agradeço a participação do diretor-presidente da Emater, Otávio Maia. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, sempre à disposição. Um abraço a todos. Agradecendo também o Orion Teixeira, nosso comentarista de política. Muito obrigado, viu? Boa noite a todos. Valeu, Murilo. Até a próxima. Boa noite, até a próxima. Um obrigado também para você que nos acompanhou até aqui. Para rever este e todos os outros programas da Band Minas, é só acessar o nosso YouTube. Muito obrigado pela audiência, um ótimo final de semana e até a próxima.